Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição, Plantão Glorioso, tá todo mundo preocupado, né? E a preocupação passa longe do jogo de ontem contra o Palmeiras, além do horário ser nada atraente, né? O próprio Campeonato Brasileiro tem sido pouco atraente para o torcedor do Botafogo acompanhar, né? Então ontem não teve nem live de pós-jogo, nem live hoje, enfim. A gente está com a cabeça em Quito, no jogo contra a LDU. A própria escalação do Botafogo no jogo contra o Palmeiras indica a preocupação maior com esse jogo diante da LDU. Agora, realmente preocupa muito, além do jogo, que time o Botafogo vai ter para colocar em campo devido ao altíssimo número de lesões, os desfalques que o Ancelotti vem tendo nesse momento tão importante da temporada. Que jogadores podem se recuperar para atuar na altitude de Quito e que jogadores estão se destacando para a gente poder contar. E é claro, né? Aqueles com quem você não pode contar de jeito nenhum. Não tem mais como voltar atrás. Tem jogador que não nasceu para jogar no Botafogo. Enfim, vamos falar sobre isso e um pouquinho mais depois da vinheta. Se eu te disser que dá pra você fazer Pix, pagar boleto, cobrar aquele teu amigo que sai de fininho no churrasco tipo Gervásio, tudo pelo WhatsApp. E se você não tá por dentro disso, então você precisa conhecer o Jota. O Jota é uma conta digital que funciona dentro do seu WhatsApp. Com o Jota você pode mandar Pix por áudio, pagar boleto com print, cobrar, fazer lembrete, criar programações dentro da sua conta digital, que é muita praticidade. Tudo isso sem você precisar abrir o site do seu banco, o app do seu banco, só através do WhatsApp. E se você gosta de praticidade no teu dia a dia, na boa, experimenta o Jota no link que tá na descrição aqui desse vídeo, na parceria com o canal Gigante Glorioso, com o nosso link que você vai fazer o seu cadastro lá no Jota de maneira gratuita. E você vai começar a utilizar e você vai ver como esse aplicativo vai mudar o teu dia a dia. E eu faço um desafio aqui para vocês que experimentarem o Jota essa semana aqui no canal Gigante Glorioso, colocar a experiência aqui nos vídeos que a gente estiver divulgando sobre o Jota. Você vai colocar a sua experiência aqui, o que você achou do aplicativo do Jota, porque, olha, de verdade, é revolucionário a coisa. Então não perde tempo, já clica no link que está na descrição desse vídeo, já faz o seu cadastro no Jota de maneira rápida e gratuita, que você vai ver o salto de praticidade que vai ter a sua vida financeira. Olha, quero agradecer a você, pedir aí as nossas escusas, né? Toda segunda-feira tem live, mas enfim, eu vou confessar aqui, Não vi o jogo ontem, assisti um compacto na manhã de hoje e tal. Enfim, o Botafogo não está jogando o Campeonato Brasileiro para ganhar. Então também estou direcionando o meu tempo. Que tempo que eu vou perder? 10h30 da noite, aí não dá, né? Então, de manhã assisti um compacto, ontem não teve live, hoje de manhã, pelo que eu vi também, não achei nada horroroso, fim do mundo, mas também nada empolgante, né? Então a gente vai deixar para fazer essa live de segunda-feira, na quarta-feira, a gente começar a preparar o coração para o jogo que vale, né? Porque afinal de contas o Botafogo me parece que fez uma escolha dentro daquilo que o planejamento da diretoria permite. Eu não consigo colocar a culpa no treinador de escalar uma equipe como ele escalou diante do Palmeiras ontem. O Arthur Cabral não foi nem poupado. A gente está vivendo um drama, olha, haja oração e sal grosso, hein? A gente está vivendo um drama, Arthur Cabral, vivendo aí também um problema de lesão. Tomara que jogue na quinta-feira. O Ancelotti disse que conta com o Arthur Cabral na quinta-feira, tomara. David Ricardo, que saiu no jogo passado, também sentindo dor na coxa, diz o Ancelotti que há chance dele jogar na quinta-feira, tomara. Mas menos mal que o Marçal está muito bem. O Marçal ontem fez um bom jogo. Então o Marçal está conseguindo dar conta do recado, o Highlander Marçal no Botafogo, né? Problemas com o Cuiabano, que seria uma excelente válvula de escape em jogos principalmente como esse, diante da LDU. A velocidade, a força, a confiança, a coragem, a ousadia. Tudo isso que você não vê, por exemplo, em Joaquim Correa. Mas não fosse o gol perdido, é um cara que dá jogo e tal. Mas a falta de intensidade, ainda bem que não é contagiosa, né, Savarino? Ainda bem que não é contagiosa, né, Santi Rodrigues?
né, Nathan Fernandes? Porque se fosse contagiosa, olha, mas Joaquim Correa, para cada vez mais eu tenho a certeza, não quero ter a certeza ainda porque tá cedo, né? Não tem nem 10 jogos com a camisa do Botafogo. Mas que não nasceu para jogar no futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro, acho que nem na Argentina o Joaquim Correa, mesmo sendo argentino, ele vai ser aceito. Porque tem que transpirar. Para jogar no futebol argentino, tem que transpirar, minimamente. Para jogar no futebol brasileiro, tem que transpirar e acertar o gol uma vez ou outra, né? Também não faz mal. Assim, sinceramente, ontem, diante do Everton, perdeu um gol que não se pode perder com o know-how, né? Você olha o currículo do cara, tá? Se pode perder um gol desse. Agora, a questão aí não é só um problema do Joaquim Correa, né? Eu tenho percebido que é um problema desse time do Botafogo nessa temporada. As finalizações no terço final. Se ano passado, de 2 finalizações, uma entrava, no máximo 3 finalizações, uma entrava. Esse ano tá uma lástima. O terço final do Botafogo, uma lástima. Tirando o jogo contra o Fortaleza, né, que quase tudo deu certo. O Botafogo ainda assim perdeu alguns gols. Mas um 5-0, né, o Botafogo puxando o freio de mão. Tá. A gente precisa falar, 3 gols ali foram de bola parada. Porque na hora da decisão, o jogador de frente pro gol, os caras estão errando demais. Contra a LDU erraram, contra a Laú erraram, contra o Palmeiras erraram. E tem sido assim. O Botafogo perdendo muitos gols. E não só o Joaquim Correa, tá? A gente pega no pé do Correa porque ele não fez nenhum gol. E ainda esteve envolvido numa perda de jogada que resultou no gol do Palmeiras. Então é claro que merece sair vaiado, tem que sair vaiado mesmo, o torcedor vai se manifestar com o jogador que não consegue performar, né? Então, para mim, o pior em campo, disparado. Mas disparado mesmo. Joaquim Correa. Nathan Fernandes, de centroavante, sinceramente, é melhor não deixar ninguém, porque não tem características de centroavante, não é matador, uma nulidade, né? Uma peça completamente nula. E ontem, o jogo ali, o Botafogo nem jogou tão mal, né, diante de um adversário que também não joga tão bem. O Palmeiras nunca joga tão bem, né? Não é uma marca do Palmeiras, mas o Botafogo, ele enfrenta um drama dentro de casa. Isso é inaceitável. O Botafogo no Campeonato Brasileiro não venceu nenhum jogo no Newton Santos. Isso é inaceitável. Isso já está passando dos limites. E isso tem muito a ver com o péssimo terço final desses caras. E o Ancelotti não está conseguindo dar um jeito nisso. Agora, vamos lá, vai chegar aí o Cris Ramos, eu espero que ele tenha minutagem também, porque já que o Mastriani não merece entrar, não sei o que está acontecendo nos treinamentos, mas a gente precisa, na ausência do Arthur Cabral, tem que ter um cara para empurrar essa bola para dentro do gol. Não é possível. Do jeito que tá, o Botafogo não vai chegar a lugar nenhum na temporada, não pode perder esse sem número de gols feitos. Não são oportunidade dentro da área, um monte de gente na frente, não, é gol feito. O Botafogo tem perdido muitos nessa temporada, e isso tem custado aí, por exemplo, um resultado melhor contra o Palmeiras. É claro que contra o Palmeiras, né, além do Botafogo ter jogado com o time reserva, depois um misto, né, que aí foram entrando alguns jogadores e tal, a gente precisa, claro, destacar a maior força desse time do Palmeiras. Porque se esse lance aí que você está vendo, não é pênalti, você tem que olhar, não, peraí, não é pênalti, é sim, mas aí você olha o adversário do outro, não, peraí. Não, nesse lance não tem pênalti, porque do outro lado está o Palmeiras. Acho que o Palmeiras voltou para o cenário, né? Palmeiras da Leila Pereira me parece ter voltado forte aí para o cenário no Campeonato Brasileiro, com pênaltis inexistentes a seu favor e pênaltis claríssimos como esse, não marcados contra o Palmeiras. Então, o Flamengo que se cuide, porque o Palmeiras é um super adversário, principalmente fora das 4 linhas. Dentro de campo é difícil, que é um time bem montado pelo Abel, mas fora de campo é imbatível, porque se isso aí não é pênalti, nem sei mais o que é. Bom, vamos lá.
Jogo de Quito. Esse jogo aí, sinceramente, não esquentei minha cabeça, já sabia qual seria o resultado. O Botafogo abriu mão por uma necessidade, não tem como jogar 3 competições com um elenco tão curto como esse, e além de elenco curto, um elenco cheio de problemas e desfalques, no momento decisivo. Para Quito, Ancelotti falou sobre a possibilidade de ter o Arthur Cabral e o David Ricardo. Isso seria um alento, porque vai ser um jogo muito complicado, extremamente disputado fisicamente. Precisaremos dos nossos jogadores nas suas posições. Não duvido da capacidade do Marçal, jogando ao lado do Alexander Barbosa. Mas é claro que é muito melhor você ter 2 zagueiros de ofício. Então, se o David Ricardo puder jogar ao lado do Alexander Barbosa, a gente fica mais tranquilo que você tem 2 jogadores de ofício. O Marçal vem dando conta do recado muito bem. Sem o cuiabano, Alex Telles, porventura, cansando na altitude, você tem o Marçal para jogar de lateral esquerdo, na posição dele, né? Então vai ser muito importante ter o Marçal nesse momento maravilhoso, momento técnico que ele está vivendo, para ajudar em muito o Botafogo. O Marçal sempre está envolvido em classificações heróicas do Botafogo. Foi assim contra o Red Bull Bragantino no ano passado na pré-Libertadores, foi assim nas oitavas de final da Libertadores contra o Palmeiras, e espero... Contra o São Paulo foi assim, Marçal foi um grande nome ali do final do jogo, daquelas quartas de final contra o São Paulo, arrumou uma confusão estratégica, e vai ser importante, eu tenho certeza, no jogo contra a LDU, porque ele vai entrar, vai ter que jogar. Seja de titular, seja entrando no decorrer do jogo, vai ter que o Marçal tem que jogar. Tem que jogar. O jogador está vivendo um bom momento, precisa estar ajudando aos companheiros. Então, assim, se o David Ricardo e o Arthur Cabral jogarem, a gente não vai precisar inventar, não vai ter improvisos, né? Danilo foi poupado, entrou só no final, no meio do segundo tempo, ok, o Savarino também foi poupado, o Montoro, que eu achei que começaria jogando, foi poupado, ou seja, já há uma indicação de que jogue contra a LDU, né? O Arthur também foi poupado e o Cabral não tinha condições de jogo. Ancelotti também falou sobre a possibilidade de o Alan jogar. Isso talvez indique que ele vai jogar com 3 homens de meio campo de forma mais defensiva. O Alan, Marlon Freitas e talvez o Danilo mais avançado. Aí vamos ver quem vai sair. Se sai o Savarino, sai o Montoro ou se sai o Arthur, né? Porque o Arthur Cabral, se tiver condições de jogo, tem que jogar. É aquele jogo que também o cara tá 60%, 70%. Tem que jogar. Se ele não jogar amanhã, ele pode não jogar em lugar nenhum. Tem que jogar. A Libertadores é a prioridade do Botafogo. É a prioridade do Botafogo. É o torneio mais importante que a gente disputa. O Campeonato Brasileiro tem que entender que já era. Já foi. Não vai dar mais para ser campeão. Tem que entender também que precisa estar ali entre os 6 primeiros. De preferência, entre os 4 primeiros. O Bahia já botou 4 pontos de vantagem sobre o Botafogo. Então, assim, já tá ficando complicado. Tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro vai jogar hoje, torcer aí para não ganhar, mas a gente tem que focar nas Copas. Você tem um Vasco na Copa do Brasil, que tá aí, né, me vem de um 6-0 e tal, mas ainda é o Vasco. Continua sendo o Vasco da Gama. Isso significa que o Botafogo continua sendo melhor. E eu espero que até o jogo contra o Vasco a gente possa ter o Cuiabano de volta, a gente possa aí ter, de repente, o Caio Pantalhão, pelo menos na transição. A gente precisa de boas notícias. Até o momento, são notícias ruins que chegam no departamento médico do Botafogo. Tá lotado, tá lotado. A gente precisa de boas notícias envolvendo o departamento médico do Botafogo. Tomara aí que o reforço que chegou já esteja em condições. O Jordan Barreira, que mal chegou, já foi para o departamento médico. Tomara que tenha condições. A gente precisa de alento, a gente precisa de elenco. A gente precisa que o cobertor fique mais longo. Porque do jeito que tá muito difícil. E na altitude, vamos precisar fazer as substituições. O Newton, que era um jogador que vinha atuando com regularidade, tá machucado e eu nem sei o que o Newton tem. Isso é desesperador. Eu nem sei o que o Newton tem. E não pôde atuar no jogo contra o Palmeiras. Então a gente precisa aí até quinta-feira torcer mesmo, orar para que o Botafogo consiga ter recuperados os seus jogadores. Porque para o jogo contra a LDU, que vai ser um jogo difícil, um jogo valendo vaga, para as quartas de final,
para o sonho do bicampeonato ficar cada vez mais próximo, a gente precisa entrar com o nosso time, pelo menos o 11 inicial, cada um nas suas posições. Ao longo do jogo, se tiver que fazer improvisações e tal, tomara, né, que o Botafogo, longe aí do Nilton Santos, consiga fazer o que tem feito nessa temporada. 100% de aproveitamento fora de casa. Eu não duvido, o Botafogo é mais tímido que a LDU. O Botafogo tem mais possibilidade de vencer do que a LDU. Vencemos o primeiro jogo. Podemos vencer o segundo jogo, como fizemos contra o Red Bull Bragantino. Agora, me preocupa, estou bem preocupado, e não é com a questão do jogo e tal. Eu preciso lembrar sempre ao torcedor, né? A gente tem um planejamento horroroso em 2025. E diante do planejamento horroroso de 2025, o que o Ancelotti está fazendo é um trabalho até melhor do que o do Arthur Jorge. Porque se você pegar ali a comparação dos dois, mesmo número de jogos, você tem o mesmo número de vitórias. Só que o Arthur Jorge tinha 3 derrotas e o Ancelotti, até o momento, tem 2 derrotas, né? Só que depois dessa terceira derrota, o Arthur Jorge não perdeu mais. Foi perder só lá pro Criciúma e depois pro Juventude e acabou, né? E tomara que isso aconteça também com o David Ancelotti. A questão é que o Arthur Jorge tinha um super elenco nas mãos e o Ancelotti não tem. O Ancelotti não tem. Ele não é milagreiro, né? Ele não é milagreiro. A diretoria precisa dar respaldo. No momento, nem a diretoria e nem o departamento médico estão conseguindo agilizar para dar o respaldo necessário para o Ancelotti. A questão agora é confiar que até quinta-feira a gente vai ter pelo menos o David Ricardo e o Arthur Cabral à disposição para essa partida. Repito, Alexander Barbosa, né, muita gente falando, passou mal, tal, não sei o quê. Nada físico, tá? Foi uma indisposição. Então, nada que o tire da partida, nem o coloque em dúvida para o jogo contra a LDU, tá certo? Agora é reunir forças, recuperar as forças para quinta-feira, para o jogo mais importante do ano, para o Botafogo, essa classificação importantíssima para as quartas de final da Libertadores da América. Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!